Oi gente, eu sou o Drill, bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui, também deixa o seu like, também compartilha esse vídeo com todo mundo. E também aqui na descrição tem um link para um grupo de acolhimento no Telegram. É só clicar e participar. Bora pro vídeo. No dia 29 de outubro, o técnico de enfermagem Wesley da Silva Ferreira foi preso por suspeita de abusar sexualmente de pelo menos 6 pacientes em uma unidade de saúde, uma UPA, na cidade industrial de Curitiba. Além disso, ele teria produzido um conteúdo pornográfico com uma criança de 4 anos, segundo uma denúncia do Ministério Público do Paraná. A denúncia relata pelo menos 6 casos de abuso entre novembro de 2023 a outubro desse ano. A polícia confirma que 4 das vítimas foram identificadas, sendo uma delas já falecida. O técnico de enfermagem Wesley da Silva Ferreira, de 25 anos, gravava os abusos que cometia desde pelo menos outubro do ano passado. Foi o ex-namorado dele quem encontrou o conteúdo em um aparelho celular e fez a denúncia. Bom, acredito que muitos de vocês devem ter ouvido essa notícia por aí, porque foi noticiado em toda a imprensa, em todos os jornais e tudo mais. O caso tá desenrolando, o Wesley está preso, vai responder por isso. E assim, para mim, o que ele fez é totalmente repugnante, é totalmente criminoso. Ele tem sim que pagar por tudo isso que ele fez. Então, esse vídeo aqui não é sobre isso. Em momento algum e de forma alguma eu vou passar pano para uma atitude como essa, eu vou tentar justificar alguma coisa. Nunca, jamais, tá? Só para deixar isso aqui bem claro. Então eu reafirmo aqui, o que o Wesley fez é crime, ele tem que pagar por isso e para mim ele fica lá dentro dessa cadeia para sempre. O caso aqui é outro, a história aqui é outra. Quando saiu essa notícia, teve uma coisa, além da história toda, claro, me incomodar muito e sempre me levar para um lugar de repúdio, de nojo e tudo mais, uma coisa me chamou a atenção. Foi a maneira como essa história foi notificada. Eu vou explicar por quê. Na grande maioria dos veículos onde essa notícia foi dada, ela saiu com o título assim. E assim, e assim, e assim, e assim. Repararam num detalhe? Bom, Wesley, que cometeu esse crime, ele assumiu todos eles, foi preso e tudo mais, e aí ele foi questionado sobre essa questão da sorologia dele. Eu não sei em que momento isso aconteceu, como isso acontece. Mas ele foi questionado e ele disse que sim, ele vive com o vírus HIV. Só que o que me chamou a atenção é que esses meios de comunicação puseram esse título, né? Técnico de enfermagem portador do vírus HIV, abusava de pacientes. Técnico de enfermagem acusado de transmitir o HIV de forma proposital. Eu acho que houveram alguns equívocos aí. Então, mais uma vez, vamos isolar o fato dele ser um criminoso e de tudo que ele fez. O que eu quero dizer aqui o fato dele viver com o vírus HIV não significa que ele estava transmitindo e de forma proposital. Pode ser que sim, mas é muito perigoso a gente dar uma notícia dessa maneira, porque a gente sabe que hoje em dia, e eu aqui nesse canal prego muito isso e falo muito sobre isso, a pessoa que vive com o vírus e faz o tratamento, ela se torna indetectável, que é intransmissível, ou seja, não há riscos de transmissão. Então, em momento algum, em lugar algum, eu vi alguém discutindo, debatendo ou falando sobre a questão de ele ser, por exemplo, indetectável, que significa que ele, apesar de ter cometido os crimes e abusado de pessoas, ele não estava transmitindo o vírus e não transmitiu o vírus para ninguém por ele ser indetectável. Então essa é uma questão que me incomodou bastante, porque eu não vi, de fato, em lugar algum isso ser discutido. E a outra questão que me incomodou é esse lance de destacar isso nos títulos, né? Ao invés de colocar técnico de enfermagem é acusado de abusar de pacientes e tudo mais, não coloca técnico de enfermagem portador do vírus HIV. E aí, é claro, é para vender manchete, é para deixar a história mais polêmica, mas isso é muito perigoso, né? Colocar dessa maneira, porque com isso
a gente acaba estigmatizando ainda mais as tantas e tantas e tantas pessoas que vivem com o vírus HIV. Porque noticiar algo assim é como se estivesse marginalizando essas pessoas, né? É como se todas as pessoas que vivem com o vírus HIV são uma bomba relógio, que a qualquer momento podem transmitir o vírus. Então, se uma pessoa vive com o vírus HIV, não significa que se ela cometer um crime como que esse cara fez, que ela também vai ser acusada disso porque ela está transmitindo. Não, isso pode não existir, entendeu? Então, por que isso tem que ganhar destaque e colocar a discussão do HIV, a discussão da transmissão, num lugar marginalizado mais uma vez, estigmatizado mais uma vez e que sofre tantos e tantos preconceitos mais uma vez? Porque a gente não está aqui falando do Wesley, né? De que ele não merece passar por isso e sofrer preconceito, de sorofobia e tudo. Não é sobre ele, porque, como eu disse, ele tem que pagar por tudo isso. Mas eu digo em relação a tantas outras pessoas que vivem com o vírus. Ah, Adril, mas essas outras tantas pessoas não estão abusando de pessoas e cometendo crimes como os crimes que esse cara cometeu. Sim, não estão. Mas vocês concordam que essas pessoas, cometendo ou não crimes, elas vivem com o vírus HIV? E já carregam nas costas esse peso de viver com o vírus, esse peso de viver num silêncio, ou de só contar para algumas pessoas, ou de tentar se encaixar no mercado de trabalho e não conseguir, ou de tentar, por exemplo, trabalhar na área de saúde. Então, com notícias assim, vocês imaginam, por exemplo, uma pessoa que vive com HIV, que faz o seu tratamento, que é indetectável, indo para o mercado de trabalho e, de repente, essa pessoa ela sonha em trabalhar na área de saúde. Ela sonha em ser um enfermeiro, um técnico de enfermagem, ou até mesmo um médico, uma médica. Então vocês imaginam essa pessoa chegando até um lugar que ela possivelmente pode ser contratada, e aí automaticamente, se o local sabe, né, se a pessoa diz que vive com o vírus, por exemplo, automaticamente essa pessoa que está contratando, esse local que está contratando, pode associar isso, pode associar a história do Wesley, porque trabalhava na área de saúde, e aí ele abusava de pessoas, e aí ele vive com o vírus HIV, e aí ele transmitia de forma proposital, e aí... Entendem? Então eu só vim aqui mesmo para falar aí um pouquinho sobre esse incômodo que rolou aqui dentro, porque, na minha opinião, essa história ela deveria ter sido noticiada de uma outra maneira e não destacando tanto o fato desse criminoso ser, por coincidência, por um acaso do destino, ser também uma pessoa que vive com HIV. Mas diz aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo, se vocês concordam com isso que eu disse, se vocês não concordam também, pode escrever aqui e a gente troca essa ideia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostou, como eu disse, deixa um like aqui, também compartilhe com todo mundo. E até a próxima, aquela beija, tchau!